Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso quarto curso de Introdução em Doenças Infecciosas e Terapia Antimicrobiana. Meu nome é Gerardo e o tema da minha aula de hoje vai ser HIV e AIDS. Como muitos de vocês já sabem, é um tema bem complexo, um tema que acaba abrangendo diversas áreas da clínica médica. E mesmo que eu tentasse, seria um tema que eu não conseguiria esgotar ele, porque é um tema vasto. Daria para abordar diversas nuances, diversas coisas. Daria, na verdade, para fazer um curso somente sobre o paciente com HIV e quais repercussões isso traria para o raciocínio clínico. Mas como essa não é a nossa intenção para agora, eu tentei fazer ao máximo uma aula que tivesse um início, um meio e um fim, tivesse um sentido. E eu vou apresentar agora a minha proposta para essa aula de hoje para vocês. Então eu coloquei aqui nos meus objetivos. Eu quero apresentar a infecção pelo HIV, o vírus, e também a repercussão que esse vírus vai causar no sistema imune. Explicar em linhas gerais quais são os aspectos clínicos, algumas coisas sobre a doença, não tudo, como eu já falei, é um tema bem extenso. Eu quero discutir acerca das principais técnicas e estratégias diagnósticas recomendadas pelo Ministério da Saúde atualmente. E por último, eu vou apresentar algumas situações, problemas de alguns pacientes. E com isso eu quero mostrar as estratégias e os tratamentos disponibilizados atualmente pelo Ministério da Saúde. Dando início, uma introduçãozinha. Primeira coisa, na verdade, é diferenciar o que é o HIV e o que é a AIDS. A AIDS, siglazinha que significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, é um processo clínico que vai ser resultante da infecção pelo vírus HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana. Então, essencialmente, esse vírus ele foi descoberto em 1981, a partir da vigilância epidemiológica dos Estados Unidos, foi descoberto lá. E eles notaram o seguinte: diversas doenças tidas como incomuns, que no caso é a pneumocistose, estava tendo um surto em diversas regiões dos Estados Unidos. Alguns postos de saúde, entre aspas, não sei se nos Estados Unidos tem postos de saúde, mas enfim. Algumas unidades de saúde acabaram notando esse pico incomum de algumas doenças que não eram tidas pela maioria da população imunocompetente. Essa pneumocistose é muito associada a populações que não estão com sua imunidade tão boa, que têm uma imunidade fragilizada. Então isso chamou a atenção. E o que chamou também a atenção foi o fato de quase a totalidade desses pacientes serem homossexuais masculinos. Então, inicialmente, por não saber bem do que se tratava, acabaram denominando inicialmente a doença como GRID, que é a Gay-Related Immune Deficiency. Posteriormente, outros grupos foram identificados como aqueles que recebiam hemoderivados, usuários de drogas ilícitas e injetáveis, mulheres que tinham sexo com homens infectados, ou vice-versa. E em 1982, acabou que eles corrigiram essa denominação inicial de GRID para AIDS, que ficou a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Mas somente em 1983, o vírus conseguiu finalmente ser isolado em laboratório e foi estabelecida uma relação causal entre a AIDS e o HIV. Agora, iniciando, esse camarada aqui, meio simpático, é o HIV. Então, a gente tem aqui, basicamente, como é a estrutura molecular dele. O vírus, ele é composto, basicamente, por uma membrana externa. E essa membrana externa vai ter, em sua composição, na verdade, tanto restos celulares das células do hospedeiro que ele está, como também componentes virais. Os principais componentes virais que eu quero que vocês tenham noção, porque vão ser importantes um pouco mais tarde, é a GP120 e a GP41, que são duas glicoproteínas de superfície que estão nessa membrana externa do vírus e elas vão ser importantes para o processo de invasão celular, mas eu vou detalhar isso mais tarde. E além do revestimento externo, o vírus tem também um revestimento interno, que é essa partezinha azul, e em seu interior, que é o chamado nucleocapsídeo, há duas fitas de RNA e as três enzimas que vão ser também essenciais no processo de patologia do vírus. São três enzimas: a transcriptase reversa, a integrase e a protease. Também vou querer que vocês tenham esses nomes em mente, porque a gente vai falar deles mais tarde. Pronto. O HIV ele vai ser um retrovírus,
E uma grande característica dos retrovírus é que eles vão contrariar bastante o grande teorema que existia sobre a teoria celular. Como a gente viu, em 1980 já tinha uma boa noção de como é que funcionava o DNA, que daria origem ao RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro já no citoplasma, com a ajuda do RNA transportador, mais o RNA ribossômico, faria um processo de transcrição e tradução, produzindo as proteínas presentes em nosso corpo. E acreditava-se que era um sentido único, ou seja, DNA virava RNA e o RNA virava proteína. Sentido único, esse era o teorema fundamental que existia da teoria celular. Sendo que o HIV meio que veio para revolucionar isso, porque ele tinha essa enzima, ele tinha um material genético de RNA, sendo que esse RNA era transformado em DNA para poder ser integrado ao genoma do hospedeiro. E isso era feito a partir de uma enzima. A enzima que ficou conhecida depois isolada como transcriptase reversa. E ela vai fazer exatamente isso, pegar essas duas bandas de RNA que fazem parte do material genético do HIV e vão transformá-las em DNA, porque esse DNA vai poder ser integrado ao genoma do hospedeiro, vai poder ser lido e toda a maquinaria do hospedeiro vai poder ser utilizada para produzir as proteínas do vírus. Ok? Então, há dois tipos principais do vírus, o HIV-1 e o HIV-2. O HIV-1 é responsável pela vasta maioria dos casos, esse tipo é o mais importante, e o HIV-2 fica muito que relacionado com a questão meio que geográfica, porque esse vírus é muito presente no oeste da África e mesmo os casos de HIV-2 que tem no Brasil conseguem ser relacionados de alguma forma com a viagem ao oeste da África ou então com alguma exposição nessa região, embora atualmente ele também esteja se espalhando pela Ásia. E uma característica fundamental nesse vírus é a sua enorme capacidade adaptativa e de mutação. Isso vai ocorrer por causa da transcriptase reversa. Vocês estão lembrados dela? Ela é uma enzima essencialmente viral, então é uma enzima mais primitiva. E acaba que ela, durante o processo de replicação do RNA do vírus, acaba produzindo diversos erros. E esses erros vão gerar mutações. E essas mutações ocorrem numa frequência muito alta, quando comparada principalmente com um organismo eucariótico como a gente, que além de ter uma alta fidelidade nossa enzima de replicação do nosso material genético, DNA, nossas enzimas também têm outras que vão meio que corrigir os erros que eventualmente a enzima de duplicação possa ter. O vírus não tem isso. Então acaba que durante um processo, acaba que diversos erros podem ter sido feitos durante o processo de replicação e então meio que cada geração nova do vírus vai se tornando mais diferente da geração que o originou. Isso vai ser muito importante porque é exatamente o que vai garantir o sucesso do HIV e a reprodução dele no organismo, mas vou explicar isso um pouco mais adiante. Pronto, agora vamos dar início a falar sobre a fisiopatologia do HIV. Com a infecção do corpo pelo HIV, o vírus vai dar início ao seu ciclo de replicação. Inicialmente, o que ocorre é que as proteínas de seu envelope externo, que são a glicoproteína 120 e a glicoproteína 41, reconhecem as células que expressam o receptor CD4, pelo qual elas têm uma alta afinidade. Essencialmente, esse receptor é expresso na membrana de três tipos celulares: os macrófagos, as células dendríticas e principalmente os linfócitos T auxiliares indutores, também denominados de T helper, que são os responsáveis pela modulação da resposta imunológica entre o braço moral, com os linfócitos B, e o braço celular, com os linfócitos TCD8. O processo de replicação inicia quando ocorre a ligação da glicoproteína 120 do envelope do HIV à molécula de CD4 e posteriormente ao receptor para quimiocinas ou correceptor CCR5. Após a ligação ao correceptor, ocorre uma mudança na conformação do vírus, expondo a glicoproteína 41, que vai ser a responsável pela fusão entre a membrana celular viral e a membrana plasmática da célula do hospedeiro, e consequente inoculação do HIV no citoplasma. Na próxima fase, a enzima transcriptase reversa transcreve o genoma de RNA viral em DNA proviral de fita dupla, que vai se integrar ao genoma humano pela ação da proteína integrase, iniciando o processo de transcrição do HIV no genoma. Então, durante o processo de transcrição e tradução, a célula hospedeira acaba também transcrevendo e traduzindo o DNA viral
E assim, as diferentes moléculas de HIV já replicadas saem novamente para o citoplasma na forma de proteínas virais desorganizadas. Vai ocorrer então a clivagem dessas pré-proteínas pela protease, que é a última enzima da qual eu falei, para posteriormente serem liberadas na corrente sanguínea como novos vírions. Elas se organizam nas proximidades da membrana celular da célula hospedeira, incorporando no último passo a glicoproteína 120 e a 41, assim como a membrana celular da célula hospedeira, e finalmente o vírus novo será liberado na circulação sanguínea. É importante dizer que as células com marcador CD4, após serem invadidas, principalmente os linfócitos T, vão expressar na sua superfície as partículas da proteína viral que são reconhecidas pelos linfócitos TCD8, e como consequência ocorre sua destruição. No sangue de indivíduos normais, a quantidade de linfócitos TCD4 geralmente é o dobro da de linfócitos TCD8, porém no período assintomático acaba que a relação entre essas duas células se inverte. E existem outras maneiras pela qual o HIV causa a depleção da célula CD4. Eu vou citar algumas. Pode ser uma ação citotóxica direta da infecção, destruição ocasional das células com a glicoproteína 120 absorvida, uma destruição autoimune, superantígenos, apoptose e uma sobrecarga metabólica da célula, que vai se tornar incapaz de atender às demandas dela própria, além das demandas do vírus. Num primeiro momento, principalmente pela via de exposição sexual, o HIV acaba tendo contato somente com as células apresentadoras de antígenos e não com os linfócitos TCD4. E lembrando um pouco da imunologia, as células apresentadoras de antígenos, que são os macrófagos e as células dendríticas, vasculham diversos tecidos corporais à procura de antígenos para levar aos linfonodos e, a partir dos linfonodos, originar uma resposta celular e uma resposta tumoral. E esse mecanismo acaba sendo muito benéfico ao HIV, que ao ser transportado até os linfonodos regionais, encontra uma diversidade de células pela qual tem alta afinidade, que são os linfócitos TCD4. Pronto, agora eu falei como é feito esse ciclo do HIV, como ele vai infectar as células, e agora eu vou falar um pouco sobre o curso cronológico da infecção no indivíduo. Começando pela infecção aguda, depois a fase de latência clínica ou fase assintomática, e por último já a fase de imunodeficiência e imunodepressão grave. Começando pela infecção aguda, como eu já falei, as células apresentadoras de antígenos identificam o vírus e o carregam até os linfonodos regionais, no qual há uma concentração de linfócitos suscetíveis à invasão. Ao ter um grande substrato de células para invasão, acaba que o vírus do HIV tem um crescimento exponencial, como as curvas de crescimento estão meio que na moda agora nessa época de Covid. É semelhante a isso, meio que começam com poucas cópias do vírus no organismo, mas o vírus não tem nenhuma resistência, o vírus não tem nenhuma imunidade pronta para ele. É o primeiro contato do organismo com esse vírus, que o organismo está trabalhando no sentido de elaborar uma resposta adaptativa, mas essa resposta adaptativa acaba demorando por vezes 14 a 21 dias, então o corpo ainda não é capaz de ter uma resposta efetiva contra esse vírus, então ele sem resistência nenhuma acaba tendo esse crescimento exponencial. E a viremia vai atingir bilhões de cópias e vai atingir todos os tecidos corporais. Aí, a partir de 2, 3 semanas, como a gente pode ver aqui no gráfico, sendo essa linha cinza a linha da viremia, do número de cópias virais, e essa linha preta, o número de linfócitos TCD4, percebam que na medida que a carga viral aumenta, os linfócitos TCD4 diminuem, pelos mecanismos que eu já falei anteriormente. E com a elaboração da resposta adaptativa, já no fim da fase da infecção aguda, como a gente pode ver aqui pelo gráfico, acaba que tem um controle parcial da viremia, com aumento também parcial dos linfócitos TCD4. Isso vai ser, na verdade, o que vai definir como é que vai ser o prognóstico desse paciente. Por quê? Porque a diminuição da carga viral, quanto mais ela for feita, quer dizer que o corpo tem uma maior capacidade de lidar com essa infecção do HIV. Então, quanto mais efetivo o corpo for em eliminar as cópias de vírus do HIV do sangue nesse primeiro momento, mais vai se mostrar que o corpo está apto a controlar essa infecção. Então, o que vai definir bastante o prognóstico é isso. Nesse primeiro momento, como o corpo foi capaz de lidar
com a infecção do HIV no organismo. E percebam também que, embora haja um aumento dos linfócitos TCD4, eles começaram, aqui por esse gráfico, por volta de 1050, por aí, mas o pico que eles atingiram nesse segundo momento foi bem menor, e foi por volta só de 700 linfócitos, 700 células por milímetro cúbico. Nesse momento, que o corpo elabora a resposta adaptativa, há agora uma fase de latência clínica, ou seja, o HIV está relativamente controlado por essa resposta imune adaptativa, que é tanto humoral, ou seja, com anticorpos, quanto uma resposta adaptativa celular com os linfócitos TCD8. E nesse período, o vírus nunca há, na verdade, uma latência virológica. O vírus está sempre se reproduzindo, sempre carga viral está sendo produzida, sempre invadindo novas células, enfim, nunca tem uma latência virológica. Somente tem essa latência clínica. Nessa fase, o exame físico costuma ser normal, exceto por algumas linfadenopatias que podem persistir pelo fato do vírus do HIV estar principalmente localizado nesses linfonodos. O vírus não costuma estar tanto no sangue, a viremia não costuma estar tão alta nesse momento, embora possa ser identificada tanto pela quantificação da carga viral, também os anticorpos anti-HIV nesse segundo momento já foram produzidos. Como eu falei, a resposta adaptativa demora umas 3 semanas e nesse período já tem a soroconversão, ou seja, já começam a ser produzidos anticorpos. Esses anticorpos já servem para diagnóstico, mas enfim, vou falar disso um pouco mais à frente. E tem algumas alterações também que podem estar presentes, como a plaquetopenia, anemia, leucopenia, mas não costumam ter repercussões clínicas evidentes e são bem inespecíficas, então o médico não costuma ter muitas vezes a ideia de pensar na retrovirose, de solicitar o teste rápido para esse indivíduo. E o grande lance aqui dessa latência clínica é que enquanto a contagem de linfócitos TCD4 for maior que 350 células por milímetro cúbico, os episódios infecciosos mais frequentes são os da população normal, são os da população imunocompetente, não costuma manifestar meio que uma suspeita nesse indivíduo, mas acaba que esses linfócitos, dependendo de um indivíduo para outro, na verdade, acabam diminuindo numa taxa de 50 unidades por ano. Não 50 unidades assim, né? Mas 50 unidades por milímetro cúbico, que é a contagem oficial. Acaba que a progressão desse tempo, acaba que a média de atingir o estado de imunodeficiência avançado seja uma média de 10 anos. Embora possa ser menos, embora possa ser mais, enfim, a média são 10 anos, até surgir a imunodepressão grave. A SIDA ou AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida, vai ser o estágio final de infecção do indivíduo não tratado com TARV, que teve um diagnóstico bem tardio da doença, talvez já quando tiver aparecido alguma infecção oportunista, quando tiver aparecido alguma neoplasia, que já é uma neoplasia ou então infecção que pode ser definidora do HIV, do AIDS. Nessas situações, a contagem dos linfócitos TCD4 costuma estar abaixo de 200 células, na maioria dos casos. É importante dizer que o HIV por si só também pode causar dano a diversos órgãos através de processos inflamatórios. Feita a patologia, falei tudo, agora a gente vai para a parte de transmissão. Vai ser uma parte um pouco básica agora, creio que todos vocês já conhecem, na verdade, como é transmitido HIV, o que é de risco e o que não é. Mas vamos lá, tentei trazer algumas coisas novas para ficar até um pouquinho mais interessante, né? Vamos ver. Primeiro, contato sexual desprotegido, conhecido universalmente, campanhas do governo, todo carnaval, enfim. O que não falta é conhecimento sobre isso. E embora ainda hoje exista um grande estereótipo relacionado com a população, com o grupo LGBTQIA+, o sexo heterossexual é hoje, no mundo, não só no Brasil, a principal forma de contágio, havendo maior risco para a mulher, meio que fazendo uma estratificação entre o tipo de sexo e a taxa de transmissão do HIV que ele possui. O que tem o maior risco é o sexo anal receptivo, com uma taxa de transmissão de 1,4%. Em segundo, o sexo vaginal receptivo, que tem uma taxa de 0,12%. E em terceiro, o sexo peniano insertivo, que é de 0,08%. Isso, claro, em médias, varia bastante de acordo com o contexto socioeconômico da população. E uma curiosidade é que o sexo oral, tanto você fazendo quanto recebendo, já foi
relatado como um possível transmissor também, já foi confirmado na verdade. Segunda forma de transmissão é o contato com sangue, hemoderivados e tecidos, essa é um pouco mais conhecida também. Eu separei em 2 grupos, fluidos transmissores, fluidos não transmissores. Como fluidos transmissores temos sêmen, temos sangue, fluido vaginal e líquidos de seroses. O que são esses líquidos de serose? É o líquido acítico, o líquor, o líquido pericárdico, esses diversos líquidos que tem são capazes de transmitir o HIV. E como fluidos não transmissores, temos as fezes, secreções nasais, saliva, escarro e suor. Por muito tempo foi-se pensado que a saliva poderia transmitir, havia uma grande estigmatização em relação ao paciente com HIV e o beijo tinha um grande medo, mas embora o vírus esteja presente na saliva e já seja possível fazer testes a partir da saliva para saber se o indivíduo tem o HIV, a saliva não transmite o vírus. E por último, como última forma de transmissão, temos a transmissão vertical, que pode ocorrer em 3 momentos: durante a gestação, durante o parto e também durante a amamentação. Durante a gestação, costuma ocorrer nos últimos 3 meses, quando tem a passagem de anticorpos. Acaba que principalmente ocorre em mães que não estão fazendo o tratamento antirretroviral, que descobrem durante a gravidez que estão infectadas pelo HIV. Enfim, durante o parto, também é recomendado que seja feito um teste rápido para mães principalmente que não fizeram um pré-natal adequado. E o leite materno é capaz de transmitir HIV para a criança. Então, é um dos únicos casos que realmente, dos poucos casos na verdade, que a amamentação materna não é possível de fazer. E um dos poucos alentos que a gente teve aqui nessa quarentena, que foi essa notícia que finalmente o Supremo Tribunal Federal derrubou as restrições à doação de sangue por homens gays. Essa restrição estava presente desde os primórdios, como eu falei, enraizada por aqueles conceitos errôneos que existiam e associava a um grupo quando na verdade o grande risco para o HIV são na verdade o comportamento da pessoa, não tem nada a ver com a sua orientação sexual. Então isso foi uma grande vitória. Ceará aqui também como estado pioneiro acatou essa decisão do Supremo Tribunal e aqui já é possível a doação de sangue por homens gays. Então, uma grande notícia aqui nessa quarentena para animar aqui, então um pouquinho de esperança, para quebrar um pouquinho o clima da aula. Continuando, manifestações clínicas. Como eu falei, o HIV acaba atingindo diversos órgãos, diversos sistemas. Se eu fosse me aprofundar nisso aí, acho que a aula ia ficar chata, a aula ia ficar decorativa, teria diversas coisas para falar e eu ainda não conseguiria falar de tudo. Então, eu separei algumas coisas que eu achei importante para mostrar para vocês, principalmente algumas coisas que vão definir AIDS e tudo mais, mas não falarei de tudo. Vou deixar isso aí como uma tarefa, se vocês se sentiram, sei lá, contagiados pela aula. Enfim, o acometimento sistêmico pode ocorrer em diferentes contextos da doença. Pode ser uma lesão direta do vírus, como eu já falei. Pode ser infecção e neoplasia oportunista instaladas na imunodepressão. E também eu posso ter uma disfunção orgânica vindo do tratamento antirretroviral, que é um tratamento forte, um tratamento que por vezes pode apresentar efeitos colaterais severos. Então, também pode ter um acometimento sistêmico vindo das TARVs, que são terapias antirretrovirais. Eu vou botar a siglazinha, mas, enfim, quem não sabia o que era terapia antirretroviral. Doenças definidoras de AIDS. Temos diversas. Eu coloquei em vermelho as que eu vou falar. Só queria que vocês notassem essa primeira, candidíase em traqueia, brônquios, pulmões e esôfago. Eu não coloquei orofaringe. Exatamente, a candidíase em orofaringe não é definidora de AIDS. E vou começar por ela. Tá aí. São placas esbranquiçadas, são definidas como placas esbranquiçadas removíveis com raspagem, que pode ser feito um diagnóstico com a leucoplasia pilosa oral, que eu mostrei aqui na imagem B, que também são placas esbranquiçadas, mas não são removíveis com raspagem. Elas duas não são patologias definidoras de AIDS, mas têm uma grande associação com pacientes que estão mais perto do que longe de desenvolver AIDS. Segundo, temos aqui um sarcoma de Kaposi ou Kaposi, que apesar do nome, são doenças essencialmente angioproliferativas e em suas fases iniciais não apresentam transformação sarcomatosa verdadeira. Elas são muito associadas ao vírus do herpes humano 8 e
São caracterizados pelo aparecimento de nódulos vasculares em pele, membranas mucosas e vísceras, podendo aparecer, por vezes, sendo flagradas, na verdade, por uma endoscopia digestiva alta ou endoscopia digestiva baixa nas vísceras. Tende a aparecer em regiões fotoexpostas ou então após traumas locais. Pessoal da dermato, o famoso fenômeno de Kebner. Temos aqui agora a pneumocistose, que foi aquela lá dos primórdios que foi o que suscitou a grande desconfiança que tinha alguma coisa errada com aquela população que estavam sendo acometidos pela AIDS. Então, o pneumociste girovese, que é o causador dessa doença, é um funguinho. Esse fungo coloniza naturalmente nossas vias aéreas, sendo que em indivíduos imunocompetentes ele não é capaz de causar uma infecção sistêmica. Então, quando o paciente está com células CD4 abaixo de 200, 95% dos pacientes, na verdade, com pneumociste girovese têm essa imunodeficiência abaixo de 200 células. Então, acaba desenvolvendo esse achado que a gente pode ter aqui no raio-x, que é um infiltrado intersticial bilateral. Aqui, neurotoxoplasmose. A neurotoxo é uma das principais causas de déficit neurológico local, subagudo no paciente, acompanhado de febre, acompanhado de cefaleia, sintomas neurológicos assim, pensar em meningites para o paciente, principalmente a meningite por uma criptococose, caso o paciente tenha uma história de mexer com aves, mas enfim, a neurotoxoplasmose bem frequente também, porque acaba que 70% da população normal, assim, população amostral, tem a toxoplasmose, na verdade, em seu organismo, e acaba que ela é reativada pelo HIV, o indivíduo não está imunocompetente, e acaba que reativa a lesão, principalmente no sistema nervoso central, formando essa lesão característica na TC, que é uma lesão focal, com centro hipodenso, tem essa captaçãozinha periférica de contraste que parece um anel, e tem um edema associado meio que ao redor desse anel. Chegamos agora na parte do diagnóstico. O Ministério, querendo facilitar a nossa vida, montou um manual só para o diagnóstico do HIV. Esse manualzinho tem 140 páginas, diversos fluxogramas, mas essencialmente eu vou trazer aqui as partes mais importantes dele. Não vou falar sobre todos os fluxogramas, falarei basicamente coisas para vocês entenderem, para ele não ser tão assustador, porque na verdade ele nem é, ele só aparenta ser complicado, você pensa que é um negócio complexo, mas na verdade não. Seguinte, primeira coisa, primeira divisão que a gente tem que fazer é sobre a idade. O paciente ou ele é acima de 18 meses, ou ele é menor que ou igual a 18 meses. E por que isso vai ser relevante? Em pacientes menores que ou igual a 18 meses, eu vou ter um grande fator confundidor. O que é que vai ser? Os testes sorológicos, em sua maioria, vão detectar anticorpos anti-HIV. Então, o que vai positivar meu teste é ter um anticorpo desse no corpo do paciente que eu estou investigando. Beleza. Em pacientes menores que ou igual a 18 meses, eles estão meio que... Como é que eu posso dizer? Meio que a amostra deles está comprometida, por quê? Porque a mãe, durante a gestação, transfere anticorpos dela para o feto. Então, para o bebê nascer HIV positivo, ele tem que ter uma mãe HIV positiva. Essa mãe produz já os anticorpos anti-HIV e ela transfere esses anticorpos anti-HIV da classe IgG, que é o que passa pela placenta, para o filho. Se eu for testar anticorpo anti-HIV no filho, com certeza vai positivar para esses anticorpos. Eu vou ter um teste positivo, mas isso quer dizer que a criança vai estar infectada? Não. Então é por isso que eu tenho esse primeiro ponto. A sorologia não vai ser útil. Então o que é que eu tenho que fazer nessas crianças? Eu vou ter que demonstrar a presença do vírus. Quero ver carga viral. Indivíduos maiores que 18 meses não tem mais esse problema, não tem anticorpo da mãe. Vou fazer 2 testes. Sempre 2 testes para confirmar. Tanto menor que 18 meses quanto maior, são necessários sempre 2 testes para confirmar o diagnóstico de HIV. Teste de triagem e um teste confirmatório. Beleza. Então, só explicando um pouquinho também esse gráfico. Semanas de infecção da doença. Inicialmente, somente o RNA do vírus está crescendo, porque o RNA do vírus está crescendo por quê? Porque o vírus está se reproduzindo naquela taxa de crescimento exponencial, aumenta bastante o RNA do vírus, depois a gente tem na terceira semana já iniciar a resposta imunológica, acaba que essa viremia cai, e a partir da terceira/quarta semana começa a produzir IgM e IgG, os anticorpos que são identificados na maioria dos testes que estão disponíveis,
E eu vou falar sobre um específico, que é o imunoensaio de quarta geração, porque além de detectar os anticorpos IgM-IgG, ele vai detectar esse P24. O P24 é um antígeno que existe recobrindo o material genético do vírus e também pode ser identificado. Esse imunoensaio vai identificar, ele conseguiu diminuir a janela diagnóstica. Antes aqui, ó, IgM-IgG, terceira, quarta semana, poderia identificar, mas agora com esse imunoensaio de quarta geração eu já consigo pegar esse P24 e eu diminuir um pouquinho a janela, para 2 semanas. Olha aí que coisa boa. Conhecendo os exames, imunoensaio de quarta geração, queridinha no Ministério. Vão detectar os anticorpos anti-HIV de todas as classes, IgM, IgG, IgA, todos, além de antígenos circulantes virais. Opa! Mostrei para vocês, né? Tem uma janela diagnóstica de aproximadamente 10 dias, mas que em geral é de 15, a média. Teste rápido. Teste rápido são imunoensaios simples. Imunoensaios simples são aqueles que não vão detectar o antígeno P24, mas detectam os anticorpos de todas as classes, são bons. São disponíveis, geralmente cantos mais ermos, cantos mais afastados, eu não vou ter acesso a um laboratório capaz de fazer um imunoensaio de quarta geração, mas sempre tem aquele testezinho rápido, capaz de identificar. Então, a vantagem dele tem ampla disponibilidade, não necessita de infraestrutura laboratorial. Você pode fazer na cara do freguês, treinamento mínimo, não precisa de grande equipamento. Teste rápido muito bom, disponível. Medicina baseada no Brasil, medicina baseada no que tem. Se eu não tiver imunoensaio, eu vou chorar, não, faz teste rápido. Então, esses dois primeiros que eu falei são testes de triagem. São feitos para identificar no grupo total da população aqueles que possivelmente vão ter HIV. Então, são exames totalmente muito sensíveis. Então, quem tiver a mínima possibilidade de ter HIV, eles vão identificar. Mas são necessários também um teste confirmatório. Esse teste confirmatório, geralmente, que é feito é o teste molecular. É um teste que vai utilizar a tecnologia do PCR, que é aquela Polymerase Chain Reaction, que vai fazer o quê? Vai amplificar o RNA do vírus numa amostra de sangue. Amplifiquei esse RNA, consigo identificar, o vírus está presente. Opa, se o vírus está presente, se eu estou vendo o vírus no organismo, então já posso confirmar aqui, confirmo o diagnóstico. Imunoblot, embora fosse muito utilizado anteriormente, é um exame muito bom, porque ele meio que faz um painel com todos os anticorpos do HIV, faz um painel completo, então ele positivando quer dizer que realmente a pessoa tem HIV, mas acaba que está um pouco em desuso atualmente. É utilizado principalmente em casos que você fica em dúvida e também capaz de identificar os controladores de elite, que são aqueles indivíduos que conseguem controlar melhor a infecção pelo HIV, ou seja, eles conseguem baixar bastante a carga viral, e acaba que muitas vezes o teste molecular acaba dando negativo, aí você tem que recorrer ao imunoblot. Mas se vocês quiserem pesquisar mais sobre isso, podem pesquisar um pouco mais a fundo, mas não vou me detalhar tanto sobre isso. Então, vamos lá, estratégias diagnósticas. Para os maiores de 18 meses, como eu falei, são 2 testes. Um teste de triagem e um teste confirmatório. O primeiro teste mais sensível, então eu vou ter alguns falsos positivos. E o segundo teste vai ser o confirmatório, que ele vai ser mais específico, eu vou descartar os falsos positivos da primeira etapa. A escolha dos métodos deve ser baseada na medicina, baseada no que tem. E o Ministério recomenda o imunoensaio de quarta geração, como eu já falei, muito bom, janela diagnóstica de 15 dias, consigo identificar a infecção bem precoce. O fluxograma dela é considerado mais sensível. Então, vou apresentar para vocês 2 fluxogramazinhos só, para não dizer quando eu falei deles. O primeiro fluxograma é o fluxograma que basicamente é utilizado em unidades básicas de saúde, aqueles que não têm um suporte laboratorial tão presente, enfim. Neles, a grande recomendação é fazer 2 testes rápidos em sequência, em série, em que você só vai fazer o segundo se o primeiro positivar. Então você faz o primeiro teste rápido, ele foi válido? Foi. Se foi, deu positivo ou negativo? Deu reagente ou não reagente, na verdade? Se ele der reagente, você faz o segundo teste rápido. Se o segundo teste rápido também for válido e também for reagente, você pode confirmar o diagnóstico de HIV nesse paciente e iniciar o tratamento. Caso o segundo teste não venha a ser positivo, acaba que o recomendado é você fazer uma coleta por punção venosa e encaminhar para ser testada num laboratório. Agora, estamos aqui no fluxograma 3. No fluxograma 3 é aquele que eu vou usar o imunoensaio de quarta geração. Se esse imunoensaio for positivo, fazer o teste molecular, que é aquele teste com PCR,
Caso também seja positivo, confirma a infecção pelo HIV. Caso seja negativo, vai entrar naquele caso dos controladores de elite. Não vou me aprofundar tanto, mas teria que fazer o imunoblot. Estratégias diagnósticas agora no nosso menor que ou igual a 18 meses. Como falei, a amostra vai estar contaminada pelos anticorpos da mãe. Não posso pesquisar anticorpo aí. Eu vou ter que ver se consigo encontrar RNA viral no corpo desse indivíduo. Ok. A criança pode ou não ter recebido a profilaxia. A mãe tem que ver se a mãe foi tratada com a terapia antirretroviral, se a criança também foi tratada com essa terapia antirretroviral. Enfim, tem duas possibilidades. Ou a criança foi tratada com a terapia antirretroviral, com a quimioprofilaxia antirretroviral, ou não. Caso tenha sido, eu vou fazer 2 exames. Sempre faz 2 exames, na verdade. O primeiro vai ser realizado após o término da profilaxia, 2 semanas após o término da profilaxia, e o segundo vai ser realizado 6 semanas após. Qual vai ser o grande ponto de corte nesse exame? Vou fazer a carga viral. Se a carga viral vier acima de 5.000, eu já peço outra carga viral. A carga viral demora um pouco a sair, então é bom pedir logo ela. Se a primeira vier maior que 5.000, pede logo a outra. Se vier menor que 5.000, espera mais 4 semanas para repetir. Então, só vou confirmar o diagnóstico nesse indivíduo, caso eu tenha documentado 2 cargas virais maiores que 5.000. Se vier com 2 cargas virais indetectáveis, provavelmente está fortemente sugerido que esse indivíduo não foi infectado. Agora, no segundo caso, uma criança que não recebeu profilaxia com antirretroviral. Coleta a primeira amostra de imediato, coleta na hora. Aquele mesmo ponto de corte, 5.000 cópias. Se maior que 5.000, já faço outra na hora. Também se vier maior que 5.000, confirma infecção pelo HIV. Se menor que 5.000, coleta a segunda em 4 semanas. Se vier menor que 5.000 também, muito provável que essa criança não tenha pegado HIV. Se vier maior que 5.000, tenho que repetir outra na hora, porque são necessários realmente 2 exames com carga viral maior que 5.000 cópias por ml para confirmar esse diagnóstico.